Meus lindinhos e minhas lindinhas aqui do Responsabilidade. Sabe por que eu estou falando assim? Porque vaidade é uma característica humana, não é? Sendo homem ou mulher, eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que está nos assistindo agora quer fazer uma cirurgia plástica. Afinal, quem não quer se livrar daqueles quilinhos a mais, acabar com as rugas ou mudar no seu corpo alguma coisinha que incomoda? E se eu te disser que aqui no Rio de Janeiro, no Hospital do Andaraí, você pode fazer uma cirurgia plástica e de graça? Ficou entusiasmado? Então fica aí ligadinho que eu volto já para contar como funciona. Não sai daí, hein? O Responsabilidade está de volta, a Rio+20 já acabou, mas o nosso compromisso aqui com a sustentabilidade continua. Nosso compromisso é o ano todo. Por exemplo, a gente tem que ter cuidado com o desperdício de água, porque segundo a ONU, cada pessoa, cada um de nós, necessita de 110 litros dela por dia para atender às nossas necessidades de consumo e de higiene. Então, nossa dica, não vamos usar esse bem maravilhoso para varrer a calçada e o quintal. Ao invés disso, olha aí, nossa amiga a vassoura. Porque quando a gente lava a nossa calçada e o quintal com uma torneira aberta por 15 minutos, sabe quanto que a gente gasta? Cerca de 280 litros desse ouro branco. É isso mesmo. Então, muito melhor usar a consciência, né? Fica aí a nossa dica do seu, do meu e do nosso Responsabilidade. Hoje conosco ele, que é cirurgião plástico, casado com uma médica, também cirurgiã, ginecologista, pai de um casal de filhos, também médicos. Olha que coisa curiosa. Membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Sua paixão é a cirurgia reparadora, desde a cirurgia de queimados, traumas e reconstruções até a pós-bariátrica. Para ele, a cirurgia plástica reparadora é a mãe da cirurgia estética. É chefe do Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital Federal do Andaraí. Seu nome, Carlos Delpino Roxo. Que prazer, doutor Roxo, né? Eu até devia ter vindo de roxo hoje para já lhe homenagear, mas eu não me lembrei desse detalhe, porque eu só tenho as rochetes lá, não é isso? É uma forma muito delicada que as pacientes do hospital se referem quando são pacientes do serviço e utilizam o nome, que é um nome fácil de gravar, e aí vão mudando as variantes, as rochetes e por assim. Você é sempre gentil, eu fico lisonjeado pelo convite de estar aqui no seu programa tão prestigiado e tão positivista. Num mundo que a gente tem notícias ruins, você sempre traz mensagens positivas, o que é muito agradável. Fico feliz de saber que o senhor é nosso espectador, porque de fato é o que nós fazemos aqui, esse contraponto à mídia que só gosta de falar mal, a gente só gosta de falar bem. Vou aproveitar também para mandar um beijo para a Cláudia Mota, sua paciente, que foi quem me apresentou ao senhor e que é uma das suas rochetes, né? E aí, queria entrar já no assunto cirurgia plástica, que eu acho que é bastante cobiçado, muito desejado. Imagino que o senhor não deve ficar sozinho numa festa nunca, né? Quando sabe que o senhor é cirurgião plástico, já amontou, faz um bolinho, é assim? É um pouco complicado, porque as pessoas acham que a gente tem uma varinha de condão, mas na verdade a gente trabalha com bisturi e tesoura. Ou seja, se consegue fazer muita coisa, mas a gente tem um limite humano. Então a gente tem que trabalhar com o tecido humano, que muitas vezes não é tão mágico assim. E como a sua especialidade vai muito mais, vai para além da estética, eu queria que a gente entrasse então nessa área e depois a gente falasse da estética, que também está desejada. Não sei se o senhor acha que é até demais, que eu queria também saber essa sua opinião. Se o senhor acha que está havendo assim uma exacerbação da vaidade, da beleza hoje em dia? Em verdade, eu acho que cirurgia estética é um nome que não é apropriado. Toda cirurgia é reparadora. Uhum. A cirurgia é quando alguém está insatisfeito. Quando você está insatisfeito, por exemplo, com o formato de um nariz, ou com uma mama que lhe é inconveniente porque a roupa não cai bem, ou com uma mama que é muito pequena e você não se sente sensual, ou com um abdômen que não te deixa vestir uma roupa que você gostaria de vestir, e certas condições físicas que até mesmo atrapalham para conseguir um emprego ou uma posição de destaque. Então, a cirurgia plástica ela acaba sendo sempre reparadora. Nós temos que tomar muito cuidado com a pessoa que tem uma doença, ela se vê mal no espelho. Na verdade, o espelho reflete uma imagem irreal dela. Isso é uma coisa perigosa para o cirurgião plástico. O cirurgião plástico ele tem que entender qual o problema que a paciente tem, para, então, entendendo esse problema, saber se é possível operar. Se o problema não está dentro da cabeça da paciente, sim, se esse problema é real e possível de ser mudado.
aí a cirurgia plástica vai ter bom resultado. Mas então, vocês têm um percentual no Hospital do Andaraí que atende gratuitamente a cirurgia reparadora também? Quer dizer, no que tange a estética, mesmo só dizendo que não é, mas eu tenho que usar alguma palavra para... Na verdade, veja bem, o Hospital Federal do Andaraí, ele tem um serviço de cirurgia plástica que ele é reconhecido nacionalmente e é acreditado pelo MEC e pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica como um serviço capaz de formar especialistas, não apenas de fazer cirurgia plástica. Na formação do especialista, que é o residente, ele é obrigado a já ter 2 anos de cirurgia geral, fazer uma prova pública e então ingressar por prova nesse serviço. Ele vai ficar 3 anos lá treinando com a supervisão direta dos cirurgiões. Então, obrigatoriamente, você tem que ter um mix. Tem que ter tantas cirurgias de queimados, tantas cirurgias de mão, tantas cirurgias de trauma e também um percentual mínimo de cirurgia ditas estéticas. Face, mamas, abdômen, estéticas. As faces que a gente faz normalmente são reparadoras. Alguém que sofreu um trauma, alguém que tem um defeito grave de nascença, alguém que tem uma mama gigantesca, não só é uma mama que é feia, mas é uma deformidade. Então, a gente tem que incluir nesse mix uma quantidade de cirurgias estéticas para que esse residente saia dali com título de especialista. Inclusive de colocação de próteses? Inclusive de colocação de próteses. Então, esse mix que faz com que ele possa ter um diploma acreditado, que ele completo, possa né? Ir para qualquer lugar do Brasil e viver da sua profissão, assim como fazer parte do corpo clínico de um hospital, seja ele federal, municipal, estadual ou particular, e ser capaz de exercer não só a cirurgia reparadora, como a cirurgia estética, que está umbilicalmente ligada. Eu acho que a função do hospital não é só de atender o paciente, é de ter a capacidade de multiplicar o ensinamento e criar novos centros de tratamento de excelência, Brasil afora. Nós temos residentes que vêm do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, e quando eles se formam, eles retornam para essas regiões, levando não só o diploma, mas todo o conhecimento que eles auferiram na residência. Queria que o senhor contasse como é o passo a passo, para quem está em casa, que deve estar super interessado e já está louco para se inscrever por vários motivos, ou pela reparadora ou pela própria estética, como é que faz? Porque, como o senhor mesmo disse no início do programa, a gente só escuta notícias ruins. Então, quando se ouve falar de um hospital, os federais, os estaduais, só se ouve coisas ruins. E quando há coisas boas, eu acho que há necessidade da gente dizer os caminhos e os elogios pertinentes. Na verdade, a chegada ao hospital é referenciada, ou seja, você tem que um médico seu te encaminhar para marcar uma consulta no serviço de cirurgia plástica. Por exemplo, alguém que tem um problema nas pálpebras. Então, o seu oftalmologista, o seu clínico vai dizer, olha, você tem que fazer uma plástica nas pálpebras para enxergar melhor. Então, ele encaminha ao serviço de cirurgia plástica. É marcada uma consulta, essa consulta é agendada, esse paciente vai ser visto. Uma vez que se constate que esse problema é real, ou seja, que não é um problema fictício, esse paciente, então, é agendado para uma cirurgia, que dependendo do porte, pode ser feita mais rápida ou ter uma fila um pouquinho mais longa. Mas, uma vez que ele passe pela nossa triagem, ele vai ser operado. Então, a gente faz cirurgia... A ordem da fila é a ordem da chegada? A ordem de chegada, de marcação, ou seja, de preparo do paciente. Ninguém entra na fila sem ter sido visto pelos cirurgiões. Depois que é visto, então ele é selecionado, é visto por toda a equipe. Então se diz, ok, esse paciente está em condições, a cirurgia vai ser adequada, ele pode ser operado. Então aí é marcado. Uma vez marcado, ninguém fura essa fila. Isso é um compromisso que a gente tem. O problema é que, como é um hospital muito grande, nós temos um centro de queimados que é um dos únicos no Rio, uma referência. Nós temos uma emergência aberta que funciona 24 horas por dia, recebe muito trauma. Nós temos vários outros hospitais menores que nos mandam pacientes com defeitos congênitos, com lesões antigas. Então, essa fila não é que seja de anos, mas é uma fila que não anda tão rapidamente como nós gostaríamos, mas ela anda. E o senhor opera muitas vezes por semana, muitas pessoas, e mesmo assim... Nós temos um grupo muito bom, eu acho que nós conseguimos reunir... Quantos? São 15 cirurgiões, todos eles especialistas. Nós temos de microcirurgia até a cirurgia pós-bariátrica, que é o nosso xodó atualmente. Explica o que é isso, doutor. A cirurgia pós-bariátrica
ela é o nome que se dá genericamente para quem fez a cirurgia de estômago ou quem perdeu muitos quilos. Muitos quilos não são 20 quilos, nós estamos falando de 40, 50, algumas pessoas que perderam 100 quilos. Essas pessoas que fazem uma redução por laparoscopia, Exatamente. diminuem o estômago para emagrecer, é isso? Exatamente. A obesidade, ela tem sido uma epidemia mundial. Começou nos Estados Unidos e veio para o Brasil, agora está pela Europa e Ásia. Então, o que acontece é que as pessoas estão obesas, super obesas, as pessoas estão pesando 100, 150, 200 quilos. Isso traz muitas comorbidades, diabetes, hipertensão, depressão, a pessoa não consegue arranjar emprego, socialmente ela é excluída. E a cirurgia bariátrica foi uma grande solução que consegue fazer a redução do estômago e essa pessoa perder o peso. Então, e devolve a autoestima também, né? Ela primeiro não tem mais doença, ou seja, ela deixa de ser diabética, hipertensa. Mas aí qual é o problema? O problema é que ela tem uma sobra de pele. E essa sobra de pele é desagradável, seja por higiene, seja por relacionamento, seja para vestir. E a plástica desenvolveu abordagens, e o nosso serviço é conhecido por isso, e essas abordagens têm sido utilizadas no mundo inteiro. Para nossa surpresa, a gente do Andaraí tem publicado trabalhos na Alemanha, na China, no Canadá. Por quê? Porque esses pacientes são pacientes novos, que não existiam há 10 anos atrás. A bariátrica não existia há 10, 15 anos atrás. E hoje nós temos uma quantidade grande de pacientes, às vezes tem hospitais que têm 3, 4 mil pacientes operados. Então a demanda por cirurgia plástica é muito grande. Então qual é o nosso objetivo? É formar a maior quantidade possível de especialistas para que possam em outros hospitais fazer o mesmo tipo, a mesma qualidade de cirurgia que nós conseguimos. E aumentando a onda, né? Exato. E é uma cirurgia que é de inclusão social. As mulheres se sentem mais femininas, mais sensuais, os homens se sentem mais elegantes. Não é uma cirurgia estética, é uma cirurgia que inclui socialmente no meio. Ele consegue entrar numa loja e comprar a roupa que ele quer, e não a roupa que cabe nele. Ele consegue entrar numa fila de emprego e ser visto com bons olhos pelas suas qualidades e não pelos seus defeitos. Isso é muito interessante porque normalmente as pessoas não se dão conta disso. É verdade, muito bacana esse olhar, né, esse enfoque que o senhor está dando. E aí como funciona? Então a pessoa primeiro reduz o estômago, aí ela perde 50 quilos, 60 quilos, fica aquela pele pendurada, e vocês então fazem a cirurgia pós-bariátrica que corrige essa barriga de avental, ou esse braço que chama queijo derretido, não, é chocolate? Asa de morcego. Asa de morcego. Isso, assim, as pessoas dão na denominações. Coxa também deve ficar. E as pessoas derretem como se fosse uma vela, né? Elas têm uma embalagem para 150 quilos e, na verdade, estão pesando 70. Então, a embalagem está sobrando 80. Você tem que criar uma técnica para tirar isso e a pessoa continuar saudável, não ter transfusão de sangue, não ter problemas de saúde. E essa técnica foi desenvolvida pelo nosso grupo e está tendo muito sucesso, porque uma coisa é você operar, outra coisa é você criar uma técnica, e outra coisa é que essa técnica seja tão simples que qualquer cirurgião habilitado consiga fazê-la. E esse foi o nosso objetivo no serviço, desenvolver uma tecnologia que está sendo utilizada para ajudar pessoas, Brasil afora, talvez mundo afora. Uhum. E é muito legal porque você começa a ter estudantes de outros lugares vindo, agora tem ligas de cirurgia frequentando o serviço para aprender a fazer suturas, a aprender a utilizar materiais mais complexos. E isso motiva cada dia como se fosse uma transfusão que a gente recebe de ânimo. Sempre é bom ver um jovem com brilho nos olhos querendo aprender. E o que eu quero reenfatizar é do Hospital do Andaraí funcionar tão bem. Porque o que a gente ouve todo dia é se falar mal, se fala mal, se fala mal, exaustivamente. Então, a que o senhor atribui esse bom funcionamento? O senhor acha que assim, a força individual de cada um, é um entusiasmo que eventualmente o senhor, quando chegou para dirigir, cobrou, é a seriedade, é a chefia? Eu, assim, sempre botei na minha cabeça que eu não podia decepcionar as pessoas. Não que eu seja candidato a santo, mas é que, assim, a minha mulher é casada comigo há 32 anos. Então, eu não quero chegar em casa e que ela tenha vergonha. Claro. Para isso, eu tenho que andar bem na rua. Meus filhos, surpreendentemente, foram fazer medicina. Acho que de tanto me verem passar os vídeos das minhas cirurgias, preparar aulas. Então, cada dia você se torna mais responsável por aquilo que cativas. Não é verdade? Antoine. Então, assim, eu fiz internato no Andaraí. Eu não tenho pai médico, mãe médica. E aquilo me cativou. Tinham grandes cirurgiões.
José Vazen, e por aí vai. E a cirurgia é como um ópio, ela te vicia. E você começa a dedicar. E eu fiz a residência e tinha muita coisa faltando. Mas eu sempre pensei assim, poxa, se um dia eu tiver a possibilidade de mudar, eu vou mudar. Então, de repente, eu fui a contrato, né, efetivado, e quando eu fui a chefe, disse, e agora? Será que você vai cumprir o que você sempre falava? Se um dia eu pudesse mudar, eu ia mudar? Então, parece que o destino prega peças na gente. A gente, então, disse, bom, então vamos mudar isso aqui. Em vez de ficar reclamando, vamos ver como vamos fazer. E houve uma resposta tão forte do grupo de enfermagem, de serviço social, e a gente brincou, eu cunho muitas expressões, e já que eu não posso botar rodinha no hospital e levar para a beira da praia, eu mudei o nome, então eu comecei a chamar de Andarador. E jocosamente, né? Andarador para cá, Andarador para lá, e agora os pacientes dizem que o motorista de ônibus, quando chega em frente ao hospital, fala, pessoal, Andarador. Olha, então, assim, já pegou. Já pegou. O hospital continua em reforma, continua com problemas, mas a gente consegue melhorar. Mas você tem que querer. Esperar cair do céu. Bacana o seu posicionamento, porque dinheiro sempre faltará, né? Em todas as instâncias. Então, eu acho que se cada um puser o seu conhecimento a serviço do bem-estar do outro, acho que todo mundo vive melhor. E deve ser essa a sua filosofia, né? A filosofia, sim. Eu já fui residente, faltava um monte de coisas, eu reclamava. Eu já fui staff, faltava um monte de coisa, eu reclamava. Agora que eu sou chefe, eu não posso reclamar com ninguém, porque as pessoas vão reclamar comigo. Então, vamos dar o nosso jeito. Vamos atender as pessoas, vamos fazer o melhor. Vamos mostrar o que se faz para não virar história de pescador. Começamos a publicar. E, de repente, o Andaraí começou a aparecer no mapa científico. Publicações aqui, ali, acolá, e convites surgindo, não para o Dr. Roxo, mas para o serviço. Eu tenho uma residente agora, de segundo ano, a doutora Bárbara, que ela submeteu um trabalho no Congresso Mundial, que vai ser em Geneve, e foi aceito um vídeo de 15 minutos sobre uma técnica desenvolvida no serviço. Então, vai lá, uma doutora, cirurgiã em formação, apresentar um vídeo num Congresso Mundial, né? Não estamos falando Congresso Europeu, mundial, e para ele ter sido aceito, deve ter passado por uma peneira muito forte. E está lá o Andaraí, com todos os problemas. E eu ainda faço questão, sempre que a gente grava, colocar o logo para mostrar que aquilo ali é o serviço do Andaraí. Então você começa... Você acha que a criatividade, a boa vontade foram... É uma soma de coisas. Muitas vezes você tem dinheiro e não tem ideias. Muitas vezes você tem ideias e não tem dinheiro. Mas é muito mais fácil você correr atrás do dinheiro do que das ideias. Muito boa, é isso mesmo, eu também acho. Então, mas o mundo não acha isso, não. A gente começou, os laboratórios começaram a ir atrás da gente pela credibilidade, porque sabe que a gente não aceita nada de ninguém. Então, a gente tem produtos que o hospital não tem, mas que o laboratório pode dizer, o Dr. Roxo e a equipe usam. E aí todo mundo vai parar para ver, porque sabe que nós somos sérios. Por exemplo? Por exemplo, cola cirúrgica para pós-bariátrica, a gente usa doado pela companhia. Por quê? Porque eles queriam fazer uma experiência, não uma experiência em animanobra, um produto certificado, liberado pela Anvisa, mas eles escolheram um serviço que tinha credibilidade, que era sério, que eu não trabalhava como consultor de ninguém. E aí eu comecei a fazer e os trabalhos saíram tão bem que o próprio inventor da cola foi lá. E ele, olhando o hospital, falou assim, mas como você consegue? Porque o hospital está todo em reforma, o prédio ainda não é um prédio bonito, ele vai ser, se Deus quiser. Mas você imagina um americano que sai de uma fábrica multinacional poderosíssima, vem ao Brasil para conhecer um cara que publica em todo mundo. Chega lá e olha um hospital mais acanhado, com todo... E vê aqueles resultados que pode ser publicado em qualquer lugar do mundo, feito num serviço simples. Mas os resultados comparados a de qualquer clínica Mayo, Harvard, qualquer lugar. Então é uma surpresa, porque a ouvidoria às vezes traz uma pilha de papel assim com elogios, porque eu comecei a criar uma mentalidade para o paciente, se tiver ruim, eu tenho certeza que você vai na ouvidoria reclamar. Agora, estando bom e você não falando, você está sendo desonesta com quem trabalhou com tanto carinho. Então as pessoas estão tendo uma cultura de devolver um pouco do que ganharam, nem que seja como elogio.
eu acho que é muito da cultura anglo-saxã. Eles tentam devolver para o colégio, se o colégio ensinou a ele, ele teve sucesso na vida, ele volta para ajudar o colégio. Isso, as universidades públicas, né? Se Quando um você foi hospital financiado bom pelo Estado. foi bom para ele, salvou a vida de um filho, Harvard foi feito assim, Yale foi feito assim. Então eu acho que está na hora do Brasil, e aproveitando seu programa que é tão positivista, ele trazer uma mensagem de gratidão. Você não deve nada, não tem que pagar. Mas você tem que lembrar, porque quem te faz mal você não esquece. É verdade. Mas e quem te ajudou? Tudo bem, tinha uma fila danada, mas olha as condições que o cara está atendendo. Te atendeu com carinho, com respeito, se virou para te dar informação, tudo. Quando você fica bom, como que você não pode chegar lá no diretor e dizer, olha, eu queria agradecer, eu fui tão bem tratado. Está certo que se paga imposto, que a medicina gratuita não é gratuita, porque o imposto é pago para isso, mas assim, é saber reconhecer o brilho de cada um, que anonimamente faz esse país andar. Não, eu concordo plenamente com você. Acho que é muito justo. Aliás, é muito adequado essa sua fala, porque é o que eu digo aqui frequentemente, quem é nosso espectador assíduo sabe disso. Eu sou o tipo da criatura que viaja num avião, por exemplo, e tudo acontece bem, eu sou atendida com cortesia, eu pego o formulário para elogiar. Ou seja, eu sou praticamente um pterodáctilos, porque todo mundo só pega aquilo para reclamar. Eu acho que deve ser menos de 1% das pessoas que pegam o nome. Deixa eu ver o nome de quem está me atendendo. Aí eu dou o trabalho de pegar no crachá o nome da pessoa, escrevo. Quer dizer, isso está dizendo, é o que eu penso também. Acho que a gente tem que tomar o tempo e acho que isso faz toda a diferença, porque aí o seu serviço, no caso do Hospital do Andaraí, vai se destacando, vai se tornando mais conhecido, com isso as empresas vão se entusiasmando, vão fornecendo mais coisas, portanto, você come... É uma cadeia do bem. É um círculo que se estabelece, vicioso ou virtuoso. Que aí você recebe mais cola para ser pós-cirúrgica, e aí o paciente fica melhor, portanto, ele elogia mais, e aí mais empresas vão vendo e mais pessoas vão se aglutinando, fazendo o famoso elo do bem, que é para isso que a gente está aqui. Então, eu acho que é muito positivo essa sua proposição, você está falando isso aqui, porque também eu ficar falando isso sozinha não dá, né? Então, está fazendo coro a minha voz, eu acho extraordinário. E o que você tem a dizer para quem está em casa, que queira, então, ir no seu posto de saúde, no seu médico, pegar a indicação, entrar... Procure um encaminhamento, tá? Tenha bom senso, porque às vezes a gente recebe pessoas obesas que querem operar a mama. E primeiro ela tem que se cuidar e perder o peso. A plástica, ela tem indicações muito técnicas, não é como fazer uma escultura. É um ser humano, então você tem que preparar. Se a pessoa está muito gorda, ela tem que emagrecer. Se a pessoa está anêmica, ela tem que recuperar da anemia. Se a pessoa tem um problema de pele, ela tem que tratar esse problema de pele. A plástica, ela deve ser feita na melhor das condições. Então, por isso a gente tem esse ambulatório que atende mais de 100 pessoas todos os dias, de segunda a sexta-feira, e faz essa triagem. Não quer dizer simplesmente vira as costas. Encaminha, às vezes, para o nutricionista, encaminha para o dermatologista, encaminha para os lugares adequados para que depois que a pessoa esteja pronta para ter uma cirurgia com uma boa margem de chance de sucesso, então ela seja submetida. E o que você acha, para finalizar, sobre a quantidade de cirurgias estéticas, ditas estéticas, que estão acontecendo no Brasil? Você acha que é adequado, é isso mesmo, ou está havendo assim um exagero? Olha, na verdade, o ser humano se transformou num animal social. Nós somos muita aparência. As pessoas têm que se vestir bem, as pessoas têm que aparentar bem. Só que isso, pela mídia, se tornou como se fosse uma ditadura. Então, o que acontece é que as pessoas estão exagerando um pouco. Mas como as pessoas vivem mais e melhor, hoje se chega aos 70 anos com plena capacidade física, dentro de mais 10 anos vai se chegar aos 90 com a mesma capacidade física, a embalagem, vamos dizer assim, deteriora. Então, a parte cosmética da odontologia teve avanços fantásticos, a parte da oftalmologia teve avanços fantásticos e a parte da cirurgia plástica também. Eu acredito que a cirurgia plástica, com uma boa indicação, com um bom profissional, e aí é um grande perigo, porque existem muitas pessoas que não fazem a formação que um residente faz de 5 anos e fazem curso de fim de semana, o que torna perigoso, que é só um mercador
Então, não procurem atalhos, procurem ver se a pessoa tem uma formação especialista, se a pessoa ela tem uma ligação com a Sociedade de Cirurgia Plástica que fiscaliza esses cursos. E aí sim, por que não fazer uma plástica? Porque uma pessoa séria, ela vai ter um limite para colocar alguém na sala de cirurgia. Eu simplesmente não opero todos que me procuram, seja na clínica privada ou no hospital público. A gente tem que ter o bom senso e o profissionalismo de saber dizer, você pode ser operado, você não deve ser operado. Doutor, então o senhor quer deixar um recado para alguém, deixar um beijo, algum agradecimento para alguém que tenha lhe ajudado? Mandar beijo para a esposa e para os filhos já é comum, né? Mas eu vou mandar um beijo para toda a minha equipe maravilhosa e por que não para as Rochettes, que caso estejam vendo, que são as meninas, basicamente as pós-bariátricas, né? Já temos quase 400 operadas e é um time muito interessante, muito agradável, muito espirituoso e que tem levantado muito astral do serviço também, que o paciente, ele faz parte do serviço, ele não é só uma pessoa que passou. E a gente tem tido um retorno muito agradável no acompanhamento que a gente faz dos pacientes, tem tido bons vínculos com as pessoas, de qualquer classe social, de qualquer religião, de qualquer... Elas têm se ligado, elas têm, não é sido gratas, mas elas têm se tornado parte do serviço. Isso é uma coisa muito agradável para mim, como pessoa. Que bom, fico muito feliz, muito obrigada pela sua entrevista, sensacional. E olha, quero também então mandar beijo para sua esposa, para seus filhos, para as Rochettes, para toda a sua equipe do hospital, os outros médicos, os outros 14, que são 15, né? E toda a equipe do Hospital do Andaraí, que eu sei que é essa gente brava e guerreira que funciona ali, cheia de entusiasmo e amor, e por isso que o hospital está tendo aí, alcançando esses níveis, esses números de excelência. Quero mandar um beijo também para todo mundo, ó, curtam a nossa página no Facebook, tá? Twitter, Facebook, manda opinião. Cláudia Mota, que foi quem nos apresentou, também um beijo carinhoso. E para o Bernardo Moura, do Rio de Janeiro, Marise Fidelis, também daqui, a Marildo Benjamin, do Grupo União, de São Paulo, pessoal que nos assiste pelo YouTube. Depois que o programa vai ao ar hoje, o programa está aqui ao vivo, indo ao ar, né? Depois a gente carrega para sempre no YouTube. Acessa a gente, pode assistir lá também. Ao Elcio Santana e a Fátima Gomes, todo mundo aqui do Rio de Janeiro. Lembrando sempre, quanto mais responsabilidade você assiste, mais responsável você fica. Beijo, beijo. Até semana que vem.